bem-vindos ao nosso canal. Fiquei muito contente com o retorno que eu tive das pessoas sobre o nosso primeiro vídeo. Então esse é o segundo vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos voltar lá no período do Barroco, nós vamos falar sobre o Sermão da Sexagésima, de Padre Antônio Vieira. Eu recomendo esta obra, o Sermão da Sexagésima, para muitos profissionais. Na verdade, eu recomendo essa leitura para muita gente, para todo mundo, mas eu recomendo principalmente a alguns profissionais. Se você é professor, profissional do direito, profissional da comunicação, pessoas que lidam o tempo todo com a linguagem, que tem a linguagem como matéria-prima do seu trabalho, então eu recomendo muitíssimo a obra O Sermão da Sexagésima de Vieira. Então, grosso modo, se diz que o Sermão da Sexagésima é um sermão sobre como fazer um sermão. Então, a matéria é uma obra de metalinguagem, Ele usa da linguagem para falar da linguagem. E é muito interessante, é riquíssimo, é belíssimo, porque dentro do Sermão da Sexagésima, Vieira te dá orientações sobre como construir toda a estrutura interna do seu texto, Você que precisa produzir redação, artigo científico, precisa fazer redação para o Enem, então leia o Sermão da Sexagésima, leia Padre Antônio Vieira, aliás, leia outros sermões além da Sexagésima, porque é brilhante, é muito interessante e é atualíssimo, Vieira, na obra dos sermões, tem um conteúdo muito atual, Você começa a ler os sermões e aí você percebe uma familiaridade incrível, e aí você se pergunta, Vieira realmente viveu lá no tempo do Barroco ou ele estava vivendo aqui ao meu lado? Porque é muito familiar, E ele é de uma profundidade crítica, ele é um crítico muito contundente, que não tem medo de falar e de apontar, de denunciar algumas coisas, independente das forças políticas que o cercavam, e é também um grande debochado, Então, o material dele, o conteúdo dos sermões também tem uma grande reverência na sua linguagem. E ele foi tido por Fernando Pessoa como... Fernando Pessoa o chamou de o imperador da língua portuguesa, É o príncipe dos pregadores. Então, em matéria de língua portuguesa, de retórica, de oratória, não há um ícone maior na história da língua do que Padre Antônio Vieira, Pelo menos alguns críticos dizem isso e eu compactuo muito dessa ideia. Gosto muito do Padre Antônio Vieira, por isso eu quero recomendar hoje o Sermão da Sexagésima. A obra é dividida em 10 parágrafos, ele divide em parágrafos, E eu tenho anotações sobre cada parágrafo, porém não daria tempo de falar sobre todos aqui, vou ter que me selecionar alguns e falar aqui rapidamente, No primeiro parágrafo ele trata mais assim de uma motivação para os clérigos da sua época, Dizendo assim como é legal, como era válido, e nobre entregar-se a essa vida missionária. Depois ele segue e é no segundo parágrafo que ele problematiza direto a coisa, Ele faz uma pergunta derradeira e desconstrutiva. E ele pergunta assim: ora, se a palavra de Deus é tão eficaz, por que é que não se vê nenhum fruto da palavra de Deus? Essa é a pergunta que ele faz e é a pergunta que ele se propõe a responder até o final do sermão. É uma pergunta absolutamente desconstrutiva e ele segue levantando algumas possibilidades dessa falta de frutos da palavra, Uma das possibilidades que ele levanta é se é por causa de Deus mesmo, E aí ele já exclui, não, Deus não entra na jogada, Deus não tem nada a ver com a história, não é por causa de Deus. É por causa dos homens, do coração duro dos homens? Também não. E aí depois ele dá a resposta derradeira, Por que então? É por causa dos pregadores. A palavra de Deus não tem frutos unicamente por causa dos pregadores. Os pregadores não estão cumprindo direito com o seu papel. E aí ele vai seguir até o final explicando por que os pregadores não conseguem fruto com a palavra de Deus que é tão eficaz. E por quê? Quais são os motivos, Ele vai rodando aí sobre a forma como
a pregação é feita, como o texto é produzido, como as ideias são concatenadas, e ele vai criticando tudo isso e ao mesmo tempo vai orientando como deve ser um sermão, como você deve produzir um texto, como você deve argumentar com as pessoas, né? Isso é muito válido do ponto de vista literário, muito válido para quem trabalha com a escrita, né? Como eu já falei anteriormente, serve para professores, para pessoas que trabalham diretamente com argumentos, como profissionais do direito, enfim, tudo isso que eu já disse. E aí ele diz no quinto parágrafo, vamos pular para o quinto, sobre o objeto do sermão. Que dica que ele dá? Escolha um único objeto, escolha um único assunto. Não queira falar de muita coisa. A menos que você tenha todo o brilhantismo, toda a boa retórica de Vieira, não queira falar sobre muita coisa porque você vai se perder. Então eleja um assunto do seu texto oral ou escrito e discorra sobre ele, mas tenha foco em um único assunto. Escolha um assunto e verse sobre ele. Essa é a dica que o Vieira dá, entre outras coisas, no quinto parágrafo. E aí, no sexto parágrafo, é quando ele entra na metodologia. Então, se você lê o sexto parágrafo do Sermão da Sexagésima, é incrível. Ele fala como o seu texto precisa ser construído, como tem que ser a estrutura interna dele, né? Na ordem, como você deve fazer a sua tese, a sua síntese, como deve ser a sua antítese, como você deve se cercar por todos os lados, amarrar o seu texto de forma que você já tenha dentro do seu texto todas as respostas para possíveis refutações que surgirem. Então você já amarra tudo ali e é de um brilhantismo incrível. E é dessa forma que ele escreve também, né? Em todo o material, todo o texto que ele produziu, ele segue essa metodologia que ele ensina lá no sexto parágrafo do Sermão da Sexagésima. No sétimo parágrafo, ele fala de um assunto muito interessante, que é sobre a propriedade intelectual. Ora, se a palavra de Deus não está surtindo efeito, pode ser também porque vocês pregadores, vocês escritores, estão se apropriando das ideias e das produções alheias para usarem como suas. E isso não vai prestar. Você vê aí que o plágio já era feio desde a época de Vieira. Hoje, além de ser feio, ainda é crime, né? Então, Vieira já estava denunciando o plágio, é muito feio, não cometa plágios, é pecado, Deus castiga, não faça plágios. E é interessante porque com esse advento de internet, de redes sociais, né? O plágio ele sempre existiu, mas hoje a gente percebe o plágio um pouco mais descaradamente, né? Não só no ambiente acadêmico, mas em todos os âmbitos, né? Você de repente vê lá uma frase, um fragmento muito bonito que a pessoa publica, né? E aí você termina de ler aquilo, não tem referência ao autor. E aí você olha para o texto, olha para a pessoa, tem alguma coisa que não bate, você sabe que o texto não é daquela pessoa, mas a pessoa descaradamente escreve e posta e tem coragem de postar um texto fazendo alusão a uma produção que seja dela própria, né? Isso é muito feio, então não cometa plágios. E vamos para o nono parágrafo. Nono parágrafo, ele fala sobre a manipulação de textos também, né? No caso dos clérigos, ele diz que se você manipula a palavra de Deus, aí já não é mais palavra de Deus, é palavra do demônio, né? Mas isso serve também, a gente pode atualizar, né? Não manipular outras produções. Da mesma forma que eu não devo me apropriar indevidamente de alguma ideia, não dá para eu também manipular aquela ideia. E isso serve muito para quem escreve artigos científicos, né? Muitas vezes você até cita o dono daquela ideia, né? A pessoa
que intelectualmente é responsável por aquilo, mas você cita distorcendo, você cita ao seu bel prazer. E isso também não é correto, e Vieira já vai discorrer sobre isso também no 9º parágrafo do Sermão da Sexagésima. No 10º parágrafo, ele traz um outro ponto muito interessante, que ele diz assim, se o sermão não trouxer inquietações, ou para o ouvinte, se o ouvinte não sair descontente consigo mesmo, ou se não sair descontente com o próprio pregador, algo está errado, também não tem boa coisa aí, porque o sermão verdadeiro, o sermão que surte efeito é aquele que inquieta, é aquele que perturba, né? Ou a pessoa não sai muito satisfeita com quem falou, né? E ampliando o olhar, ou a pessoa não fica muito satisfeita com aquilo que ela leu, ou ela não fica satisfeita com ela própria, nessa dinâmica de ouvir ou de fazer a leitura, né? Então é muito interessante, porque há também aqueles que querem falar ou escrever apenas coisas doces, bonitinhas, de forma que agrade a todos, né? Fala aquilo que todo mundo quer ouvir, né? Constrói aí uma bela política da boa vizinhança, quando na verdade você não deve ter medo de se debruçar em assuntos um pouco mais polêmicos, mais provocadores. Isso é muito válido na visão de Vieira. E, no geral, assim, passando pelo sermão todo, tem outros aspectos que nós podemos falar, por exemplo, a forma como Vieira desprezava o cultismo barroco. O barroco era dividido basicamente em 2 correntes, né? O cultismo e o conceptismo. Vieira era um conceptista. O cultismo, ele é caracterizado por um embate de ideias opostas o tempo todo ali, lado a lado, né? Tanto nas artes, nas pinturas, na escultura e na literatura, você vai perceber isso, esse embate ali de bem e mal, feio e belo, falso e verdadeiro, e isso levou, principalmente na literatura, a uma marca muito forte de obscurantismo. Você tem uma literatura muito rebuscada, né? Uma linguagem rebuscada, obscura, aquela coisa da liberdade do artista, né? Então, o artista ele tem a liberdade para criar, ele é inspirado, ele cria aquilo que ele quer. E se você não entende, se o resto do mundo também não entende, o problema é nosso, né? Ele que continue com o seu rebuscamento. Vieira não gostava disso, Vieira é muito avesso a isso. Ele toca nisso num dos parágrafos, ele toca no 5º parágrafo, ele toca sobre isso, ele vai falar da clareza, né? Ele fala que um texto só pode ter efeito, né? Só pode ser positivo se tiver clareza. O seu texto, a sua linguagem precisa ser clara. Para a comunicação surtir efeito, precisa ser clara. De certa forma, a gente precisa compactuar um pouco com essa ideia, né? Convenhamos. Então, essa é a estrutura geral do Sermão da Sexagésima. É muito rico, é muito profundo, poderia explorar muitos outros elementos aqui, só lendo mesmo que você consegue perceber e retirar muito mais coisas. Não falei de tudo, eu tenho uma análise desse sermão, parágrafo a parágrafo, e aí eu vou aprofundando em todos os elementos que ele fala, não dá tempo de falar aqui, né? E aí a esse momento você deve estar se perguntando se eu já li todos os sermões do Vieira. Não, eu não li, e eu não pretendo ler tão cedo também, porque eu também sou muito adepta do pensamento de um filósofo alemão chamado Schopenhauer. E o Schopenhauer diz que para a leitura ser eficaz, também gerar frutos, você também precisa adquirir o hábito da não leitura, porque se você lê o tempo todo compulsivamente, você não tem tempo para ficar sozinho e ruminar os seus próprios pensamentos, e isso também não vai ser bom. Então Schopenhauer fala do hábito da não leitura, para que a sua leitura possa ser mais profunda. Então eu não li todos os sermões, embora tenha a obra completa. Esse aqui é só um volume,
mas eu não pretendo ler tão cedo, porque até hoje eu fico ruminando o Sermão da Sexagésima, que é uma obra belíssima, riquíssima, tem um material muito rico aqui para você consultar. Você que trabalha aí com texto, produção de texto, não deixe de ler o Sermão da Sexagésima, que é a dica de leitura desse nosso segundo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo. Tchau!